palavra pelo tempo regimental. Muito obrigado, Excelência. Primeiramente, começar a cumprimentar a Vossas Excelências, doutor relator René Xavier Gomes, desembargador, doutor Júlio César Lores, doutor Marcos Flávio Lucas Pádua, que são os desembargadores julgadores dessa ordem de habeas corpus, a Quinta Câmara Criminal e seus servidores que tornam todo esse trabalho aqui possível, e aproveitar na sessão também, Excelências, brevemente e assim de forma muito pragmática, fazer meus cumprimentos ao doutor Danton, que embora não esteja julgando essa ordem de habeas corpus, tive a oportunidade de atuar como defensor dativo na comarca de Contagem, em uma nomeação de urgência que foi feita. Muito aprendi com ele e li os livros que me indicou, de Roberto Lira. Não aprendi como julgar e nem como acusar, mas estou aqui aprendendo como defender, graças às leituras que indicou, graças a muitas orientações. Então, os meus agradecimentos aqui na sessão. Bom, quanto a esse habeas corpus, Excelências, foi um habeas corpus muito sintético e eu tenho costume aqui no escritório de despachar com os desembargadores e de escrever memoriais. Não o fiz por um motivo. Sei que o tempo de Vossas Excelências é extremamente exíguo e esse é um habeas corpus que tem 3 folhas, muito em homenagem também ao recebimento da denúncia que foi feito. O crime, Excelências, e nós estamos no habeas corpus para trancamento de ação penal, é esse o pedido meritório. O crime é um crime de estupro de vulnerável. Não se nega a natureza abjeta, asquerosa, nojenta e todos os outros adjetivos que possam ser trazidos a esse tipo penal. Inclusive, o paciente também nutre esse mesmo sentimento por tais crimes. Essa grave acusação começou com um inquérito no dia 2 de novembro de 2020, na delegacia, na comarca de Sabará. Ficou 1.030 dias na delegacia. Não foram 1, nem 10, nem 103. 1.030 dias na delegacia. 1.030 dias para se investigar uma acusação extremamente grave, como é a acusação do crime de estupro de vulnerável. Extremamente abjeta. O Ministério Público, e nós pegamos e juntamos esse documento a essa ordem de habeas corpus, peticionou uma petição sensacional, de folha 17. E aí eu peço licença para ler o trecho que eu acho que é fundamental para entender essa ordem de habeas corpus. Disse a promotora de justiça: conceda a dilação de prazo para que sejam empreendidas todas as diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos, com o intuito de sustentar suficiente justa causa para o oferecimento da denúncia. Fecha aspas a promotora de justiça. A própria promotora pediu para que fosse a investigação finalizada, ou pelo menos continuasse, para ter justa causa. Mas aí aconteceu, Excelências, que após esse pedido, não foi feito absolutamente nada. Não foi ouvido ninguém, não foi feita perícia, não teve depoimento, não teve relatório, absolutamente nada. E apareceu a denúncia, um tempo depois. Não suficiente fosse, vem a decisão de recebimento da denúncia, que eu não sei se é uma decisão de recebimento quanto aos fatos do crime de estupro de vulnerável, quanto aos fatos do crime de genocídio, quanto aos fatos do crime de homicídio, porque é uma denúncia que diz apenas que recebe, porque estão presentes os artigos 40, os requisitos do artigo 41, e por isso foi recebida, ou seja, recebeu-se a decisão por recebê-la. Portanto, é uma decisão que se prestaria a receber qualquer denúncia. Então, pode-se imputar ao meu cliente qualquer crime, porque não há justa causa. Isso, palavras da promotora de justiça lá durante o inquérito. E mais ainda, a decisão de recebimento da denúncia não aponta indício suficiente de autoria e materialidade, nenhum. Uma decisão extremamente genérica que se prestaria a qualquer caso, o que é vedado pelo Código de Processo Penal. Não suficiente fosse, ao final da decisão, dessa curta decisão, a própria magistrada determina o ofício para a juntada da cópia de certidão de nascimento da vítima, uma vez que não se tem prova da idade dela. O que, inclusive, alteraria a tipificação do crime. E eu sei que o defendente se defende dos fatos alegados, mas isso é uma questão fundamental. Alterará, portanto, toda a estratégia defensiva. Portanto, Excelências, nós trazemos nessa ordem de habeas corpus um pedido para o trancamento da ação penal pela completa ausência de justa causa. Não foi demonstrado
indício suficiente de autoria ou de materialidade, esse é um crime de estupro de vulnerável. Não é uma acusação de um furto de um pão. Esse cidadão está com a vida paralisada. É um senhor de 65 anos de idade do interior. E que está com a vida paralisada por uma acusação gravíssima como essa, desmunida de qualquer indício. E aí vem uma outra questão. No parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, se fala da banalização do habeas corpus. Que o habeas corpus está sendo banalizado para instrumentos em que ele não deveria ser utilizado. Excelências, o que não pode haver é uma banalização da denúncia. O que nós vimos nesse caso é uma banalização da denúncia. Denuncio porque denuncio. E o recebimento da denúncia é recebo porque recebo. Não se vai fazer justiça dessa maneira. Não é dessa maneira que é feita a justiça. Não é dessa maneira que eu oriento o Código de Processo Penal. E aí, rememorando esse caso, excelências, eu, nas semanas anteriores, estava conversando com um amigo, estava me contando um caso muito interessante, eu quis até trazer para essa sustentação oral. Uma comarca aqui do interior de Minas, em verdade nem é comarca, porque é uma vila muito pequena, a Vila de Abreus. Lá tem uma festa muito tradicional, que é a festa da cachaça. Lá nessa festa da cachaça, excelências, os produtores de cachaça, cada um deles pega a garrafa da sua melhor cachaça e deposita num tonel no centro da praça, para que seja distribuída ao povo ao final da festa, numa cerimônia. Certo produtor, excelências, começou a colocar água naquele tonel, porque pensou, um tonel desse tamanho, apenas a água que eu colocar não vai ter problema algum. O que aconteceu, excelências, foi que tantos produtores colocaram água naquele tonel, que quando as pessoas foram tomar, praticamente já não tinha mais cachaça, só tinha água. Nós estamos comemorando 150 anos do Tribunal de Justiça. O tonel da justiça não pode ser enchido com água, excelências. Precisa ser enchido com conteúdo. A decisão para ser recebida precisa de um lastro probatório mínimo. E nesse caso não há. Eu sei que o habeas corpus é medida excepcional. Eu sei as decisões de vossas excelências. Estudei a jurisprudência de cada um dos embargadores. Sei que eu estou pedindo aqui uma exceção à regra. Mas está se fazendo da regra uma exceção, excelências. E é esse o meu pedido, portanto, para o trancamento dessa ação penal, pela completa ausência de justa causa ou pela rejeição da denúncia, principalmente da decisão que foi dada. É uma decisão que não aponta minimamente os indícios suficientes de autoria e de materialidade. Então eu peço a vossas excelências a análise desse pleito objetivamente, agradeço pela atenção a mim atribuída, peço desculpas por qualquer excesso, mas saibam que está na minha responsabilidade a defesa de um senhor de 65 anos do interior, acusado de um crime gravíssimo, um homem que não tem uma mácula na vida dele, seja penal, civil ou de qualquer área. Portanto, há uma responsabilidade colossal nas minhas costas para realizar essa defesa. Agradeço a vossas excelências pelas palavras e peço provimento da ordem de habeas corpus. Perfeito. Retorno a palavra ao relator, desembargador Inês Xavier Gomes. Senhor presidente, eu queria parabenizar o ilustre advogado pela peça e, em especial, pela brilhante sustentação oral. Sucinto, objetiva, abordou temas muito importantes. Eu peço vista dos autos, senhor presidente. Perfeitamente.